muito simples. Por que Deus é o dono de tudo? Porque Ele criou tudo que existe. Tudo que existe foi criado por Ele. Todas as realidades espirituais e materiais são resultado da decisão de Deus de criar um mundo, criar uma raça para o louvor da sua glória. Tudo pertence a Deus por direito de criação. Lá no livro do profeta Ageu está dito: Deus diz, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E no princípio, lá no início da Bíblia, nós lemos em Gênesis 1, verso 1. É o primeiro versículo da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tudo que existe foi criado por Ele, pela palavra dEle. Portanto, a doutrina da criação está no âmago da nossa compreensão das riquezas e dos bens aqui nesse mundo. Por quê? Porque isso vai mudar a nossa perspectiva sobre o dinheiro e vai nos fazer ver que nós não somos os donos dos bens que nós temos, mas somos mordomos, dispenseiros que haveremos de dar contas a Deus da maneira como nós usamos aquilo que nós temos. Então, Deus é o dono de tudo, primeiro, por direito de criação. Segundo, por direito de capacitação. Deus, você diz assim, mas fui eu que trabalhei, fui eu que ralei 24/7, trabalhando, adquirindo bens e tudo mais, mas você só fez isso porque Deus capacitou você. Deus lhe deu inteligência, Deus lhe deu oportunidade, não é isso? Oportunidade para trabalhar. Deus lhe deu oportunidade para você se capacitar. Deus lhe deu saúde. Deus colocou pessoas no seu caminho que abriram portas. Então, não somente Deus é dono de tudo porque criou todas as coisas, mas porque também capacitou você a você ter o que você tem hoje. Isso fica muito claro em várias passagens da Bíblia. Aqui, ó, eu peguei aqui uma passagem lá de Deuteronômio, quando Moisés se dirige aos israelitas que estavam prestes a tomar posse da terra prometida e com isso muitas riquezas, diz assim, Moisés falando, não diga no teu coração, a minha força e o poder do meu braço adquiriram essas riquezas. Antes se lembre do Senhor seu Deus, porque é Ele que dá força para você adquirir riqueza. Quando você enricar, quando você prosperar, quando você estiver fixado nessa terra da nossa imigração, não diga no seu coração, foi o meu braço, foi a minha sabedoria, a minha esperteza que permitiu tudo isso. Mas lembre que foi o Senhor, seu Deus, que abriu as portas, que lhe abençoou e lhe deu condição de você ter o que você tem. Deus é dono de tudo, porque Ele criou todas as coisas e porque Ele capacitou você a você ter o que você tem. Quando nós entendemos isso, nós vemos que nós somos apenas gerentes e não dono dos recursos que nós temos. E aí, quando nós abrimos mão das coisas que temos e nós entregamos totalmente a Deus, dizendo assim, Deus, hoje eu entrego nas tuas mãos a minha conta bancária, minha conta de investimentos, entrego o meu carro, minha casa, meu emprego, tudo é teu. Me diga como é que o Senhor quer que eu use essas coisas. Essa é a mentalidade, partindo do fato que Deus é o dono de tudo, porque Ele criou todas as coisas, porque Ele capacitou você a ter o que tem. Então, na verdade, você não é dono de nada. Não é tudo que você tem é capital emprestado. Isso vem de Deus. Na hora que você entende isso, a sua atitude com relação ao dinheiro vai mudar. E aí vem meu segundo ponto, nessa lição de hoje, que é, Deus tem um plano para os recursos que Ele dá para nós. Sendo Ele o Senhor de todas as coisas, Ele é que determina de que modo essas riquezas e esses bens devem ser usados. E eu vou dar aqui uma lista breve de pelo menos 3 ou 4 prioridades que a Bíblia deixa muito claro, são as prioridades nas quais nós devemos usar os recursos que Deus nos deu. Olha a lógica, Deus é o Senhor de tudo, dono de tudo, porque Ele criou todas as coisas, porque Ele nos capacitou a ter essas coisas. Deus tem um plano para que você use os recursos que Ele lhe deu. Já que não são seus, é Deus que vai dizer como é que você vai usar. Então, Deus, como é que eu vou usar o dinheiro que eu tenho no banco, minha propriedade, meu carro, como é que eu vou usar?
Então, quando a gente analisa a Bíblia, a gente percebe que existem algumas prioridades. Primeira delas, Deus quer que você use os recursos que Ele lhe deu para você suprir as suas necessidades e de sua família. Deus sabe que você precisa comer, beber, vestir, seus filhos precisam estudar, vocês precisam se locomover, vocês precisam morar, Deus sabe de tudo isso. Primeiro lugar, então, use os seus recursos para suprir as suas necessidades e da sua família. Faça isso com sabedoria, lembrando que o dinheiro não é seu. Ensine os seus filhos a não serem gastões, né? Mostre para os seus filhos que cada coisa que eles têm, o celular que eles ganharam, isso custou esforço e suor. Valorize aquilo que você tem na hora de, inclusive, educar os filhos. Nesse ponto, eu agradeço a Deus pela minha mulher, que ela faz isso melhor do que eu. Eu fui criado por um pai que o prazer dele era dar para a gente do bom e do melhor. O melhor carro, a melhor casa, a melhor escola, melhor celular, tudo, o que tinha de melhor. E eu cresci uma criança mimada, né? Eu cresci estragado, pensei que o mundo todo me pertencia, eu sempre... Então, quando eu conheci a Minka, e na época, filha de missionários, 8 filhos na família, né? Tem uma historiazinha que eu gosto de contar sempre. No primeiro jantar que eu fui na casa dela, né, que o pai dela me convidou, o pai dela é um holandês, era diretor do seminário, missionário, pai de 8, né, vivendo no salário de missionário. Aí eu fui lá no primeiro jantar para conhecer a Minka, a família dela. Aí o jantar era pão caseiro, fatiado, manteiga, geleia e queijo. Ok, e água. Não me lembro se tinha café. Tinha não, né, Minka? Não, era água. Né? E aí a regra é o seguinte, o primeiro pão você podia passar manteiga, queijo, geleia. Segundo pão você tinha que escolher entre queijo e geleia. Terceiro pão era só manteiga. E o quarto era nada, era pão puro, não é? Era pão com opa. Sabe o que é pão com opa, né? Você abre o sanduíche de opa, não tem nada dentro. O quarto pão era o pão da gratidão. Pão da gratidão. Você comia sem nada e dando graças a Deus, lembrando, Deus, graças a Deus eu tenho pão, mesmo sem nada. Porque Deus prometeu o pão nosso de cada dia, não o pudim, né? Ele prometeu o pão. Então, valorize isso, aprenda isso. Use os recursos que Deus lhe deu para suprir as necessidades da sua família. Isso, com certeza, é o que a Bíblia nos ensina. Como eu já falei aqui, Jesus nos ensinou a orar pelo pão nosso de cada dia. Isso significa que Deus deseja que a gente use os recursos para comprar o pão. Nós lemos também que Paulo, olha aqui, olha o que o apóstolo Paulo disse em Atos capítulo 20, verso 34, no sermão dele aos crentes de Éfeso: vocês sabem que minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Paulo trabalhou fazendo tendas para atender as necessidades dele e também daqueles que estavam com ele. E ele também disse aos Tessalonicenses: se alguém não quer trabalhar, também, completem, não coma. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, tudo isso aponta para o fato de que Deus lhe abençoa para que você supra as suas necessidades aqui nesse mundo. Paulo, quando instrui Timóteo, ele diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os de sua própria casa, negou a fé e é pior do que o descrente. Se alguém não tem cuidado dos seus, então não é somente você, mas também sua família, aqueles que dependem de você. Nós trabalhamos para isso. Deus nos dá dinheiro para, em primeiro lugar, fazer isso. Segundo lugar, Deus, que é o dono de tudo, Ele lhe deu o que você tem para você abençoar outras pessoas. Você não vai gastar tudo que você tem com vocês. Você tem que usar o que você recebe, o que você tem, para abençoar outras pessoas também. Esse é o propósito de Deus. Há muitas pessoas carentes ao nosso redor, e nós sabemos disso, especialmente no contexto de imigração. Lá no Brasil também, as pessoas têm necessidades, existe um nível de pobreza, fome, etc. A Bíblia deixa claro que Deus se preocupa e tem compaixão dos pobres e dos necessitados. Deus
olha para isso, Deus percebe a necessidade. E várias vezes Deus é referido na Bíblia como sendo o pai dos órfãos e o juiz das viúvas. Exatamente as duas classes mais desprotegidas e vulneráveis no mundo do Antigo Oriente. Eram o órfão e as viúvas, que eram muitas por conta das guerras. Sempre tinha muita viúva e muito órfão. Deus é o Deus que cuida disso. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 27, Tiago diz assim, que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Ou seja, faz parte da nossa religião nós cuidarmos, faz parte daquilo que nós cremos, a gente cuidar dos pobres, dos necessitados, daqueles que são vulneráveis, daqueles que têm, que precisam de recursos. Deus planejou que através dos recursos que Ele nos deu, nós pudéssemos ajudar. Devemos lembrar dos que estão passando necessidade, dos pobres, etc. Agora, presta atenção nisso aqui. Embora você possa fazer isso de maneira direta, você sabe de alguém que está passando necessidade, você mete a mão no bolso, você ajuda aquela pessoa, ou ajuda uma família, contribui mensalmente para alguma necessidade de alguém que está passando por um momento difícil, o aluguel de alguém. Embora você possa fazer isso individualmente, a melhor maneira é você fazer através da diaconia da igreja. Lá no livro de Atos, capítulo 6, nós lemos daquele momento na história da igreja nascente, uma crise apareceu, foi a primeira crise que apareceu, porque na distribuição da cesta básica estava sendo esquecidas as viúvas dos judeus que eram da dispersão. Como é que os apóstolos resolveram isso aí? Em vez de dizer assim, olha, em vez de vocês trazerem dinheiro para nós, para a gente ajudar esse pessoal, vocês façam isso diretamente. Procura a viúva e você dá a sua contribuição lá. Não, o que eles fizeram? Eles escolheram 7 pessoas, cheias do Espírito Santo, e encarregaram de atender os órfãos, as viúvas, os necessitados e administrar a cesta básica. A junta diaconal das igrejas, elas existem para abençoar da maneira correta as pessoas que estão passando necessidade. Por que é a melhor maneira de você usar seus recursos para abençoar outras pessoas é através da igreja? Por que isso é melhor? Porque não vai criar uma dependência da pessoa de você, porque os diáconos entendem melhor do que você. Quando você chega na junta diaconal e diz assim, olha, tem um irmão que está passando necessidade, eles vão lá na casa do irmão, vão abrir a geladeira do irmão, vão ver a situação do irmão e vão descobrir que aquele irmão não está precisando de dinheiro, está precisando de emprego. Ou então está precisando fazer uma capacitação. E aí, em vez de dar o peixe, ensina a pescar, que é muito mais eficaz. Então, os diáconos fazem isso. Então, na hora de você pegar parte do seu recurso e diz assim, essa parte aqui eu vou usar para abençoar as pessoas e os necessitados, em vez de fazer isso diretamente, faz contribuindo para a diaconia da igreja, porque os diáconos, e informa a diaconia, os diáconos sabem direitinho como eles vão proceder nessa situação. Terceira, então veja só, primeiro, Deus lhe deu recursos para você suprir suas necessidades. Segundo, para você abençoar outras pessoas que estão passando necessidade. E terceiro, para sustentar a obra de Deus. Gente, embora a igreja seja uma instituição espiritual, ela precisa de recursos para existir, para funcionar. À medida, especialmente quando a igreja cresce, demandas são feitas que são resolvidas financeiramente. E isso aí não é... Falar sobre isso, eu falo até pisando em ovos, né? Cheio de dedos, como a gente diz lá, por conta dos abusos que têm sido feitos em algumas igrejas, que arrancam o último centavo dos membros da igreja em nome de campanha, propósito, fazendo promessas de coisas que Deus nunca prometeu. Então eu sei que vários de vocês vieram de igrejas assim, e são escaldados, né? São cicatrizados, são arredios com esse tipo de coisa. Mas a gente, quando vai jogar a água suja da banheira fora, a gente não joga o menino dentro, né? A gente tira o menino e joga a água suja fora. Então, existe verdade no que é dito de que nós precisamos contribuir para a obra de Deus, porque a obra de Deus carece de recursos.
Missionários precisam de sustento. Como eu já disse, os pobres precisam de auxílio. A equipe de pastores que compartilha as coisas espirituais precisa de sustento material também. Nós precisamos de um lugar onde funcionar. Nós precisamos de tantas outras coisas, e isso vem dos recursos que Deus deu a você. Primeiro, suas necessidades. Segundo, ajudar os necessitados via igreja, nós sugerimos. E terceiro, investir na obra de Deus, contribuir para que a obra de Deus continue, para que ela funcione, para que ela se estenda. Isso aí está muito claro quando, por exemplo, o Senhor Jesus falou que o obreiro é digno do seu salário e que os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho e assim por diante. Último ponto. Primeiro, você vai usar os seus recursos para suprir suas necessidades. Segundo, abençoar outras pessoas necessitadas. Terceiro, promover o reino de Deus. E quarto, despertar gratidão. Quando você usa o dinheiro nessas três formas que eu disse, você vai despertar gratidão no seu coração e no coração daquelas pessoas que foram abençoadas também. E Deus vai levar toda a glória. Veja o que Davi disse na oração que ele fez lá em 1 Crônicas 29. Porque tudo vem de ti e das tuas mãos nós te damos. Necessidades nossas, dos outros, avanço do reino de Deus e despertar gratidão. Deus é o dono de todas as coisas, Ele criou todas as coisas, Ele lhe deu capacidade para você ter o que você tem, nada lhe pertence. Como é que Deus quer que você use o que você tem? Use para suprir as suas necessidades. Deus quer abençoar outros através de você, Deus quer sustentar a obra dele através de você, e Deus quer com isso despertar gratidão nas pessoas que foram alcançadas, para dizer: Deus, muito obrigado, porque eu fui alcançado pelo Evangelho, eu tenho as minhas necessidades supridas, toda a glória e toda a honra seja a Deus. É isso aqui a primeira lição. Ficou claro? Vejam como o fato de Deus ser o dono de tudo vai determinar como é que você vai usar os recursos. Amém? Perguntas. Onde está? Cadê nosso microfone? Preciso do microfone. Vamos fazer uma campanha para comprar um microfone. Está chegando. É que ninguém esperava que eu fosse tão breve, né? Pastor, bom dia. Chegou o microfone. Pastor, a minha pergunta é o seguinte: se você tem um irmão em Cristo, da denominação presbiteriana ou não, que não tem clareza sobre o aspecto de que tudo não pertence a ele, mas pertence a Deus, como seria uma melhor forma de abordar e dar essa clareza a ele, de forma que você possa levá-lo à consciência de que isso é um fato, de que não pertence a ele? Porque no convívio com outros irmãos, às vezes até pessoas próximas, você tem dificuldade de ter essa clareza e saber como abordar, porque você percebe essa discrepância. E você quer trazê-lo à consciência também de forma teológica, bíblica e natural. Bom, talvez geralmente a dificuldade é mais profunda, né? A pessoa que é apegada ao dinheiro, pensa que o dinheiro é dele, que ele conseguiu graças ao esforço dele e tudo mais, está faltando a ele uma visão mais correta de quem ele é, de que ele é um pecador, que ele é limitado, vulnerável, e que se não fosse a graça de Deus, ele não teria o que ele tem. Então, antes de chegar nessa questão dos recursos propriamente dito, eu iria um passo mais atrás, não é? Às vezes é até uma questão de conversão. Porque quando a pessoa se converte, o bolso se converte também. A gente fala isso aqui direto. Inclusive é um sinal de conversão. Por quê? Não é porque a gente está querendo recursos, não. É porque a concorrência de Deus é o dinheiro. O que é que concorre com Deus aqui nesse mundo? O dinheiro. Por quê? Dinheiro traz felicidade, o dinheiro traz
realização, o dinheiro abre portas para a conquista, o dinheiro traz status, o dinheiro traz nome, traz segurança com relação ao futuro. Quem precisa de Deus? Então, a maior concorrência de Deus é o dinheiro. Então, na hora que você destrona o dinheiro da sua vida e coloca Deus em primeiro lugar, o dinheiro, em vez de ser agora o seu dono, ele passa a ser o seu escravo, e você faz dele aquilo que tem que ser feito. Enquanto isso não acontece, a pessoa vai se apegar ao dinheiro. O dinheiro odeia ser dado, e a melhor forma de você destronar o dinheiro do coração é dar. Dar. Aí você vai quebrando o poder do dinheiro na sua vida. Talvez tenha que começar mais atrás, né, ver realmente a lealdade da pessoa onde está. Mas alguém? Pela ordem presbiteriana, quem está mais atrás fala primeiro. Nas assembleias é assim, quem está mais atrás, se dois levantaram a mão, quem está mais atrás fala primeiro. Não está na Bíblia não, mas é só costume presbiteriano. E primeiras damas, né? Os últimos serão os primeiros. Na verdade, está na Bíblia mesmo. Pode falar, minha irmã. Bom dia, pastor. Bom dia. Eu poderia, por favor, explicar melhor Gálatas 6:10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Corrobora tudo que nós falamos aqui. O apóstolo Paulo, no final, ele tem uma passagenzinha antes, que talvez ajude a entender Paulo. Gálatas, aí gente, para quem quiser acompanhar, Gálatas capítulo 6, no final, ele diz assim, é o verso 10, não é isso? Olha, veja como é que começa, o verso 6, aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então, se você está sendo instruído na palavra de Deus, você então abençoe aquela pessoa que Deus está usando para dar a você entendimento da palavra de Deus, faça isso. Então, é aquilo que Paulo em outro lugar diz, se eu semeei as coisas espirituais, não é errado eu colher as bênçãos materiais. Então, existe esse relacionamento. É isso que ele está falando aqui. Abençoe essa pessoa. E verso 7 a verso 8, ele diz, não se engane, o que você plantar, você vai colher. Então, a regra é essa. No verso 9, não cansemos de fazer o bem. No contexto, está incluído essa ajuda para aqueles que lhe ensinam a palavra. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, principalmente os da família da fé, que no contexto inclui aqueles que ministram e trazem a palavra para vocês. Então, a prioridade é ajudar as pessoas necessitadas, fazer o reino de Deus crescer. Agora entendi sua pergunta. O que não quer dizer que a gente não possa ajudar quem não faz parte da família da fé. Mas a prioridade, você tem duas pessoas, vamos supor, duas famílias passando necessidade. Uma é da nossa família da fé. São irmãos em Cristo Jesus, a outra não é. Você só tem recursos para ajudar uma pessoa. Você vai ajudar primeiro os da família da fé. Se tiver condições, ajuda os outros também. Prioridade da igreja é, em primeiro lugar, cuidar dos nossos, sem, se possível, desprezar os outros também. Quando reconhecemos que Deus é o dono de tudo, somos chamados a olhar para nossas vidas e para aquilo que possuímos de uma nova perspectiva. Nossas posses, nossos talentos e até mesmo o nosso tempo não são realmente nossos. Eles pertencem a Deus. Isso significa que somos administradores ou mordomos das coisas que Ele nos confiou. Em 1 Crônicas 29:14, Davi diz, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente assim? Pois tudo vem de ti, e do que é teu te damos. Esta é uma atitude que devemos cultivar em nossos corações, reconhecendo que tudo o que temos é um presente de Deus. No entanto, viver com a consciência de que Deus é o dono de tudo também traz uma advertência. Muitas vezes podemos cair na armadilha do materialismo, onde as coisas materiais se tornam ídolos em nossas vidas. Jesus nos alerta sobre isso em Mateus 6:24, quando afirma: ninguém pode servir a dois senhores, porque
Ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Se permitirmos que o desejo por posses e riquezas nos domine, podemos facilmente perder de vista o que realmente importa: nosso relacionamento com Deus e nosso chamado para servir aos outros. Além disso, a compreensão de que Deus é o dono de tudo deve nos levar a um lugar de humildade. Como mortais, muitas vezes nos sentimos tentados a nos exaltar, a buscar reconhecimento e prestígio. Mas em Tiago 4:6, lemos: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando nos humilhamos diante de Deus, reconhecendo que tudo o que temos e somos vem dele, abrimos espaço para sua graça em nossas vidas. A humildade não apenas nos aproxima de Deus, mas também nos capacita a servir aos outros com amor e generosidade. Ser mordomos fiéis do que Deus nos confiou também nos leva a refletir sobre como utilizamos nossos recursos. Somos chamados a ser generosos e a cuidar dos necessitados, assim como Deus é generoso conosco. Em 2 Coríntios 9:7, Paulo nos incentiva: cada um de acordo com o que propôs no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Essa é uma oportunidade para expressarmos nosso reconhecimento de que tudo pertence a Deus através da generosidade e do serviço ao próximo.